Muito boa noite, boa noite, boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025, nosso programa O Homem Espírita, de número 29. Graças a Deus, aqui pela Associação Espírita Cartas de Passos, eu sou César de Aquino e venho trazer para vocês mais informações a respeito da doutrina espírita. Sejam muito bem-vindos. Gratidão, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, sempre presente conosco. Gratidão aos nossos queridos irmãos, benfeitores, coordenadores desse projeto, que estão sempre conosco, aqui presentes. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão aos nossos anjos da guarda, nossos anjos guardiões, sempre presentes conosco também, nos apoiando, nos governando, nos iluminando. Gratidão a todos os irmãos que são conduzidos aqui nesse momento, irmãos desencarnados que são encaminhados até esse momento para participar desse momento de evangelização, desse momento de trabalho, de oração. Gratidão por você que nos acompanha aí presencialmente através do canal da Associação Espírita Cartas aqui no Instagram. Graças a Deus. Boa noite, Thales, boa noite, seja bem-vindo, muito bom, sejam todos muito bem-vindos. Graças a Deus, graças a Deus. Hoje trazemos aqui no Homem Espírita a continuidade dos trabalhos com a evangelização em torno do Livro dos Espíritos. Já estamos aí no nosso programa 29. Todos os outros programas estão aí gravados aqui no Instagram, na Associação Espírita Cartas. Estão todos lá gravados também, lá no canal do YouTube. Né? Você pode ir lá no canal do YouTube da Associação Espírita Cartas. Se inscreva no canal, né? Se inscreva lá no canal. Clica lá no joinha, dá um joinha lá, né? Clica lá no sininho para poder sempre ser atualizado de novos trabalhos que sejam gravados lá. E muito obrigado. E compartilha, né? Compartilha esse link, compartilha, chama aí os seus amigos, chama aí, né, seus familiares para acompanhar conosco esse trabalho de evangelização em torno aí das obras espíritas de Allan Kardec, da doutrina espírita. O programa O Homem Espírita tem por esse objetivo trazer aqui mais informações, né, de nós mergulharmos um pouco mais na doutrina espírita, conhecermos um pouco mais a doutrina espírita por meio das obras básicas, né, de Allan Kardec, as obras básicas do Espiritismo, que são o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese e as obras póstumas de Allan Kardec. Então, nosso trabalho aqui será esse, né? Todos os programas, todas as segundas-feiras, às 21 horas, nós estamos aqui fazendo a leitura comentada destas obras, né? Estamos aqui começando pelo Livro dos Espíritos, ok? Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos trabalhando aqui no Livro dos Espíritos, estamos trabalhando o capítulo, livro segundo do Livro dos Espíritos, capítulo onde se fala sobre o mundo espírita e dos espíritos, a vida espírita. Estamos aqui no capítulo 6, que fala sobre então a vida espírita. Até segunda-feira passada, até o último programa de semana passada, nós fomos até a questão número de 273. Para quem ainda não tem conhecimento suficiente, o Livro dos Espíritos é uma coletânea de perguntas e respostas que Allan Kardec faz, então, entrevistando os espíritos lá naquela época, em 1850. Começou todo esse movimento em 1853, 54, 55, 56, 1857.
onde então foi lançado o primeiro livro, né, a primeira obra básica, né, científica, que Allan Kardec então juntou todas essas perguntas que ele então entrevistou os espíritos, né? E aí já cai por terra aquela velha história, né? Ah, ninguém voltou de lá para contar o que tem lá, né? Sim, voltaram e voltaram bastante, né? Tem muita gente que voltou e contou como é que são as coisas lá no mundo espiritual para nós, para podermos, para que nós possamos aprender mais sobre isso e a partir daí, não é? Entendermos um pouco mais o que nós precisamos, como que nós precisamos fazer, quais que devem ser as nossas atitudes, né, em relação ao mundo material e ao mundo espiritual, não é? Muito bem, então vamos dar continuidade. Hoje nós vamos começar aqui mais um novo tema, né? Que é um tema que fala sobre as relações além túmulo. Então, partindo do princípio que, né, nós desencarnamos. Então, o espírito, enquanto ele, antes de encarnar, ele é considerado espírito, né? Depois de encarnado, considerado alma. E aí, então, quando nós falecemos, nós desencarnamos. Então, nós deixamos esse invólucro material e voltamos à espiritualidade. Voltamos a ser espíritos e viver no mundo espiritual, né? Onde nós vamos viver no mundo espiritual? Todo mundo vai para o céu? Ou vai para o inferno? Não é assim? Vai depender da nossa condição material. Se nós ainda não continuamos, se nós ainda tivemos muitas dificuldades para vencer as nossas más paixões, para vencer o nosso ego, vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba, a nossa intemperança, a nossa, né, as nossas condições materiais, essas condições ruins, né, da humanidade, se nós ainda somos muito apegados à matéria, se nós ainda somos muito materialistas, se nós ainda não conseguimos vencer as nossas paixões e exercitar mais a lei do bem, a caridade, as leis divinas, é certo que depois do nosso falecimento, quando nós formos então para o mundo espiritual, provavelmente nós vamos visitar locais mais tenebrosos. Nós vamos visitar locais que estejam sintonizados com essa nossa condição material, com essa nossa condição de materialistas, não é? Já se nós tivermos conseguido darmos mais alguns passos na evolução espiritual, conseguirmos evoluir um pouco mais no amor ao próximo, nas leis divinas, vencermos as nossas más paixões, vencer o nosso orgulho, o nosso ego, não é? Vencer essas dificuldades mundanas que nós temos, é certo que nós vamos conseguir alçar novos locais no mundo espiritual também, de acordo com essa nossa sintonia, não é? E aí então nós seremos considerados os espíritos errantes, né? Então é o momento que nós passamos lá então no mundo espiritual. Então muito bem, para onde nós vamos depois de além-túmulo? Para onde nós vamos? Nós iremos para onde nós estivermos sintonizados. E aí de novo a gente bate muito nessa tecla por aqui, que nós precisamos de ter um condicionamento com os nossos pensamentos, termos os nossos pensamentos muito voltados a uma frequência mais alta. Nós precisamos de ter os nossos pensamentos orientado para boas coisas, orientado para
para boas condições. As nossas atitudes mentais precisam de ser mais elevadas, para que nós possamos, então, vencer essas dificuldades mundanas que nós carregamos durante as nossas provas e expiações, durante a nossa jornada aqui no planeta Terra. É importante, então, que nós consigamos manter atitudes mentais mais melhores, não é? Mais superiores, pensamentos melhores, para que nós possamos exercitar isso durante essa nossa estadia por aqui. Para quando nós, então, não é, vencermos essa passagem, nós podermos frequentar ambientes que estejam sintonizados com essa nossa condição mental. Então, é muito importante, né, entendermos isso. A nossa condição aqui no planeta Terra, os títulos, os bens, o que eu tenho em condições materiais, isso tudo fica por aqui. Nada disso a gente leva. A única coisa que nós levamos daqui é aquilo que nós trazemos no nosso mental. O nosso desenvolvimento intelectual, o nosso desenvolvimento moral. Quanto mais desenvolvidos moralmente estivermos, melhores lugares nós vamos alcançar depois da nossa partida daqui. Então é extremamente importante isso, né? Extremamente importante entendermos esse movimento para que nós possamos realmente vencermos as nossas provas e expiações, vencer a nossa jornada aqui na Terra e quando partirmos daqui nós podermos ainda dar continuidade à nossa vida sintonizado com condições melhores a essas que nós tivemos por aqui. Muito bem. Questão número 274, Kardec então pergunta aos espíritos. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas mesmas uma hierarquia de poder? Há entre elas subordinação e autoridade? Nós já vimos em questões passadas que a ordem espiritual ela se divide em 3 grandes ordens: espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos superiores. Cada uma dessas ordens elas são ainda subdivididas em classes, né? Nós temos praticamente 10 classes que envolvem estas ordens. Enquanto espíritos imperfeitos, que somos nós ainda somos considerados espíritos imperfeitos, por isso estamos aqui na Terra, né, vencendo as nossas provas e expiações. Então, dentro dessa ordem, nós temos várias classes de espíritos imperfeitos. Na ordem dos bons espíritos também nós temos mais algumas classes e na ordem de espíritos superiores só existem a deles, que é a uma só. Então é isso que Kardec está perguntando aqui. Dentro desta ordem espiritual existe uma hierarquia, existe uma condição de subordinação e de autoridade? Então os espíritos respondem sim, e muito grande. Os espíritos então explicam a Kardec que os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada à sua superioridade e que exercem por uma ascendência moral irresistível. Então observa, qual é o critério para essa evolução? Sairmos da última classe, não é? Da última classe dos espíritos inferiores, alcançarmos até a primeira classe dos espíritos inferiores, estarmos na ordem dos espíritos inferiores,
alcançarmos as classes dos bons espíritos, nos tornarmos bons espíritos, vencermos os bons espíritos, vencermos a classe dos bons espíritos e alcançarmos a ordem de espíritos superiores, então essa evolução, ela se dá a partir do quê? A partir do nosso desenvolvimento intelectual ou nosso desenvolvimento moral? O que vocês acham? O que define essa evolução? O que define essa evolução é exatamente o desenvolvimento moral. Ah, César, o desenvolvimento intelectual não importa? Importa sim. Quanto mais desenvolvido intelectualmente, mais condições você tem de se elevar moralmente. No entanto, uma não depende da outra. Nós podemos ter pessoas desenvolvidas, extremamente desenvolvidas moralmente, e não é desenvolvida intelectualmente. Podemos sim. E ao contrário, nós podemos ter pessoas extremamente desenvolvidas intelectualmente e não é desenvolvido moralmente. Uma não depende da outra. E uma não garante a outra. Não garante, não, você sendo desenvolvido intelectualmente, não garante que você seja desenvolvido moralmente, e sendo desenvolvido moralmente, não garante que você seja desenvolvido intelectualmente. Agora, as duas coisas são importantes. Desenvolver intelectualmente e também desenvolver moralmente. Agora, qual é a mais importante? Qual é o critério que nos permite a evolução nas ordens de grandeza espiritual? O desenvolvimento moral. Então, como os espíritos estão dizendo aqui, exercem uma superioridade por uma ascendência moral irresistível. Então observem isso. Alcançam uma superioridade moral irresistível, né? Então é a ascendência moral é que define essa evolução. Daí a necessidade do nosso desenvolvimento moral para que nós possamos nos fortalecermos cada vez mais espiritualmente e moralmente. Kardec ainda insiste e complementa a questão 274. Ele ainda pergunta assim: os espíritos inferiores podem se subtrair dessa autoridade? Ou seja, eles podem não levar em consideração essa autoridade? Os espíritos insistem, eles repetem: irresistível. Então não há uma condição, não há como subtrairmos dessa hierarquia e dessa autoridade. Os espíritos que são mais desenvolvidos moralmente, eles são mais elevados hierarquicamente nas classes dos espíritos, na ordem dos espíritos. Questão número 275. O poder e a consideração que um homem desfrutou sobre a terra lhe dão uma supremacia no mundo dos espíritos? O Kardec está perguntando aqui se aquilo que a gente consegue no mundo material nos eleva lá também no mundo espiritual. E os espíritos são categóricos. Não. Lá, os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. E os espíritos ainda sugerem: lê os salmos. Não é?
Nós temos lá na leitura dos Salmos, né, na Bíblia, nós temos lá algumas passagens a respeito disso. Kardec ainda complementa a questão 275. Ele pergunta novamente: como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Os espíritos respondem: não sabe que os espíritos são de diferentes ordens, segundo os seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode estar na última categoria, entre os espíritos, ao passo que o seu servidor estará na primeira categoria. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se rebaixar será elevado, e quem se elevar será rebaixado? Pergunta 276. Aquele que foi grande na terra e se encontra inferiorizado entre os espíritos, experimenta com isso humilhação? Frequentemente muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Então observe, os espíritos colocam a resposta para Kardec conectado nesta questão do desenvolvimento moral, né? Então aqueles que são grandes aqui na Terra, aqueles que têm bens, aqueles que têm títulos, né, que são maiores do que os outros, nestas condições, nas condições materiais, depois de desencarnados no mundo espiritual, eles passam a ser única e exclusivamente espíritos. Perdemos ao desencarnar tudo que construímos aqui na Terra. Tudo que construímos em termos materiais, nós deixaremos por aqui. Então, ao passarmos para o mundo material, ao passarmos do mundo material para o mundo espiritual, nós não levamos nada disso. Não levamos nada. Nenhuma destas condições. Nós não levamos nada desse mundo ilusório. E ainda, quando chegamos lá, podemos ainda passar por uma vergonha muito grande, porque ao chegar lá no mundo espiritual, nós vamos nos deparar com essa consciência, com esse entendimento, que não valeu a pena, que não valeu nada, toda essa preocupação e construção aqui, né? De títulos, de bens, de riqueza, não é? Se isso não tiver sido também contributivo com a sociedade. Se isso não tiver sido partilhado caridosamente com os mais necessitados. Se nós não usarmos disso de maneira viável para outras condições. Se nós não conseguimos contribuir com a comunidade e com a humanidade de tal forma que nós possamos equilibrar, de certa forma, as desigualdades sociais. Chegando lá no mundo espiritual, nada disso, não é? Nada disso será importante. O que será importante? O nosso desenvolvimento moral. Pergunta 277. O soldado que depois da batalha reencontra o seu general no mundo dos espíritos, o reconhece ainda por seu superior? Novamente os espíritos colocam dessa forma: o título não é nada. O título não é nada. A superioridade será reconhecida de outra forma. Talvez esse soldado moralmente possa ser muito mais elevado do que o coronel, não é? Então, o que vai definir essa superioridade lá no mundo espiritual será a nossa evolução moral.
Questão número 278. Os espíritos das diferentes ordens são misturados? Sim e não. Kardec pergunta se lá, né? Se lá no mundo espiritual, se fica todo mundo misturado, né? Como aqui na Terra. Nós temos aqui todo mundo misturado. Bons e não tão bons assim, elevados e não tão elevados assim, não é? Em determinados lugares só existem os elevados, né? Em determinados lugares só existem os rebaixados também, né? Muito bem, mas aqui está tudo misturado, né? Então Kardec também pergunta da mesma forma, lá no mundo espiritual, é todo mundo misturado? Não é? Os espíritos são misturados? Então os espíritos respondem sim e não. Vai depender dessa condição de empatia, vai depender dessa condição de sintonia, né? São feitos os grupos mais ou menos simpáticos entre si, né? Então ele diz assim, quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou a antipatia dos seus sentimentos. Como acontece entre vós, é todo mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo que se propuseram. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os que se lhe assemelham. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as categorias e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde o vício e a virtude convivem sem nada se falarem. Aqui a gente pode, no mundo material, aqui a gente vê muito isso, né? Nos clubes, aqueles que são mais ou menos iguais, né? Nas comunidades, aqueles que são mais ou menos iguais, nas igrejas, nos restaurantes, nas empresas, né? Nas cidades, nos bairros, não é assim? Dentro das cidades, dos bairros, dentro dos bairros, as ruas, não é? As pequenas comunidades, né? As pessoas vão se juntando a partir ali dessa afinidade. Questão número 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns entre os outros? Os bons espíritos podem ir por toda parte. E, inclusive, é preciso para que eles possam fazer o bem e para que eles possam influenciar aqueles que façam o mal a fazer o bem. Mas as regiões habitadas pelos bons espíritos estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não possam lhes levar as perturbações que se encontram, que eles carregam das más paixões. Número 280, pergunta número 280. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons tratam de combater as más inclinações dos outros, a fim de os ajudar a subir. É uma missão. Então, os bons espíritos, eles estão sempre juntos para que possam, então, estudar, exercitar a sua evolução moral. Mas eles vão até essas legiões de maus espíritos ou de espíritos imperfeitos para que possam lhe influenciar a fazer aquilo que é bom, a fazerem o bem. Amém, amém, amém. Abençoa vocês também. Obrigado. Obrigado, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Pergunta 281.
Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? Por que os espíritos inferiores se comprazem, se alegram, se satisfazem em nos influenciar para o mal? Por inveja de não terem merecido estar entre os bons. O seu desejo é impedirem, tanto quanto está neles, os espíritos ainda inexperientes de alcançarem o bem supremo. Querem fazer os outros experimentarem aquilo que eles mesmos experimentam. Não vedes o mesmo entre vós? Então Kardec pergunta, aos espíritos, por que essa influência do mal? Então, os maus espíritos, os espíritos inferiores, aqueles de mais baixa classe, ainda nos influenciam lá do mundo espiritual para cá, eles ainda nos influenciam para que nós possamos ter dificuldade de alcançar o nosso desenvolvimento moral. Por isso, então, estarmos muito atentos às nossas atitudes mentais, aos nossos sentimentos, ao controle das nossas crenças, ao controle da nossa forma de pensar. Por quê? É a partir daí que nós sintonizamos com os maus espíritos, com os espíritos inferiores, que querem então nos influenciar ao mal. Se nós não tivermos conectados com coisas boas, nós podemos ser influenciados de maneira muito rápida, de maneira muito fácil, e aí então não conseguirmos vencer as nossas provas, expiações da forma que é necessário. Então precisamos de estar sempre muito atentos a esses movimentos. Pergunta 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento. Como para vós, o ar é o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite aos espíritos se corresponderem de um mundo ao outro. Então, novamente aqui, a importância, de estarmos sempre atentos aos nossos pensamentos. Observem que lá, a comunicação é através dos pensamentos. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento. Como para vós, o ar é o veículo do som. Estarmos sempre muito atentos a isso, Da mesma forma que eles se comunicam lá através dos pensamentos, eles também nos influenciam aqui no mundo material por meio dos nossos pensamentos. Questão 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimularem os seus pensamentos? Podem se ocultar uns dos outros? Não. Para eles, tudo está a descoberto, sobretudo quando são perfeitos. Então, principalmente os bons espíritos, os espíritos perfeitos, Eles têm uma evolução moral tão grande que eles são claros entre si. Podem se distanciar, mas se veem sempre. Isto, entretanto, não é uma regra absoluta, pois certos espíritos podem muito bem se tornar invisíveis para os outros, se julgam útil o fazer. Então, se for necessário, Se for necessário se tornarem invisíveis, então eles se tornam invisíveis. Principalmente com a relação dos espíritos não tão perfeitos assim, os espíritos imperfeitos, quando os bons espíritos, quando os espíritos superiores vão até
as falanges de espíritos imperfeitos, eles então, eles se resguardam, não é, desta visibilidade entre eles. Pergunta de número 284. Como os espíritos que não têm mais o corpo podem constatar sua individualidade e se distinguir dos outros seres espirituais que os cercam? Constatam a sua espiritualidade pelo perispírito, que faz deles seres distintos uns dos outros, como corpo entre os homens. Então, no mundo espiritual, nós estamos lá como o nosso perispírito, com a nossa forma individual. Então, lá nós nos reconhecemos porque nós já nos conhecemos aqui. E ao ver, nós conseguimos descrever o perispírito do outro espírito. Então, nós conseguimos nos enxergarmos, né, tal como é necessário. Pergunta 285. Os espíritos se conhecem por terem coabitado a terra? O filho reconhece o seu pai, o amigo, o seu amigo? Sim. E assim de geração em geração. Nós nos reconhecemos lá no mundo espiritual, como nos conhecemos aqui. Kardec insiste um pouco mais na 285A. Como os homens se conheceram sobre a terra, se reconhecem no mundo dos espíritos? Vemos nossa vida passada e a lemos como num livro, vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos. Vemos sua passagem da vida para a morte. Então lá nós nos descrevemos lá da forma que nós nos descrevemos aqui no mundo material. É a mesma coisa lá do outro lado, né? No mundo espiritual nós conseguimos ter as mesmas percepções e sensações que temos aqui. Pergunta 286. A alma, deixando o seu despojo vital, seu despojo mortal, deixando o seu invólucro corporal, vê imediatamente os seus parentes e os seus amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente não é sempre a palavra, pois, como vos dissemos, ela precisa de algum tempo para se reconhecer e sacudir o véu material. Então, não é imediatamente como Kardec pergunta, né? Kardec pergunta de forma imediata, né? Ele utiliza a palavra imediatamente, como vê no mundo material, não é? Então, os espíritos sempre tomam esse cuidado. Imediatamente não é a palavra, porque depois que nós desencarnamos, nós passamos por um período de sonolência, nós passamos por um período de tratamento, não é? Nós passamos por um período ainda sendo recebidos, acolhidos no mundo material. Então, só depois disso, né? Só depois dessa movimentação nossa, quando a gente passa de um estado para o outro, né? É que nós vamos então começar a nos encontrarmos com quem for preciso ou necessário nos reencontrarmos. Pergunta 287. Como é a acolhida da alma em seu regresso ao mundo dos espíritos? Essa pergunta é uma pergunta muito boa. 287. Uma pergunta muito interessante. Como nós somos recebidos? Como nós somos acolhidos? A alma do justo
como um irmão bem-amado esperado há longo tempo. A do perverso, como um ser que se enganou. Olha que interessante. Olha que interessante essa pergunta. Como a alma é acolhida? A do justo como um irmão, um saudoso irmão. E a do perverso? Como alguém que se enganou na vida. Imagina essa sensação de você subir numa escada de vários degraus e quando você chega no último degrau você tem a percepção de que subiu a escada errada. Já aconteceu isso com você num shopping center? Você pega uma escada e você quer sair numa determinada loja e você sai lá do outro lado. Sabe aquela sensação ruim? Você fala, puxa vida, vou ter que andar aqui o tempo inteiro ainda, vou ter que atravessar o shopping aqui. Você já teve essa sensação de pegar uma estrada errada e você tem que voltar? Você tem que fazer um trevo, voltar ainda na estrada? Você já pegou uma estrada e você quer achar como é que fala? Um recuo, não, como é que é? Você quer voltar, né? E você não acha um lugar para você poder virar o carro e pegar outra estrada. Você já teve passou por essa experiência? Errar um caminho é a mesma sensação quando a gente chegar lá em cima. Se a gente chegar lá em cima e a gente entender que nós pegamos a estrada errada, que nós subimos a escada errada, que nós não achamos o retorno, lembrei, retorno, nós vamos ter que voltar. E aí nós vamos ter que voltar para aprender mais. Nós vamos ter que voltar, gente. Para aprender mais. Não vai ter jeito, não. Retorno. Obrigado, Amanda. Obrigado. Retorno. Você já imaginou a gente errar o retorno? Pergunta 288. Pergunta 288. Olha só. Que sentimentos experimentam os espíritos impuros à visão de um outro mau espírito que lhes chega? Os perversos ficam satisfeitos. Complicado. Os perversos ficam satisfeitos de ver os seres à sua imagem privados como eles da felicidade infinita, qual sobre a terra um velhaco entre os seus iguais. Ai, meu Deus do céu. Pergunta 289. Essa não adianta nem explicar, né? Essa não adianta nem comentar, não tem jeito. Mais claro do que isso. Pergunta 289. Nossos parentes e nossos amigos vêm algumas vezes ao nosso reencontro quando deixamos a terra? Sim. Vêm ao encontro da alma que estimam, a felicitam como ao retorno de uma viagem, se ela escapou dos perigos do caminho, e a ajudam a se livrar dos laços corporais. Então eles vão ajudar, né? Nós nos ambientarmos ali no mundo espiritual. É um favor para os bons espíritos quando aqueles que estimam vêm ao seu encontro.
ao passo que aquele que está manchado fica no isolamento, ou não é rodeado senão de espíritos que se assemelham. É uma punição. Então, para aqueles que não são tão bons, é uma punição. Para aqueles que são bons, os amigos vão lá nos acolhermos. Pergunta 290. Os parentes e os amigos se reúnem sempre depois da sua morte? Isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para o seu progresso. Então eles não ficam se encontrando o tempo todo, né? Vai depender então das suas jornadas, não é? Vai depender então do que precisa. Vai depender da história de cada um, vai depender da elevação de cada um, vai depender do estado moral de cada um, né? Então não significa que estarão sempre se encontrando, mas podem, na medida em que estiverem entre os iguais, né? Se estiverem nas mesmas missões, nos mesmos conjuntos de provas, não é? Se um deles está mais avançado e caminha mais depressa que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão se ver algumas vezes, mas não estarão reunidos para sempre. Senão quando puderem marchar lado a lado, ou quando tiverem alcançado a igualdade na perfeição. Assim, a privação de ver seus parentes e seus amigos é algumas vezes uma punição. Então, se nós não estamos elevados suficientemente, nós não vamos conseguir, não é? Chegarmos próximo aos nossos parentes. Lá no filme O Nosso Lar, no primeiro filme do Nosso Lar, não é? André Luiz, quando chega lá no mundo espiritual, quando chega lá no nosso lar, no processo do seu desencarne, a mãe dele participa. Ele não percebe, ele não vê. Ele desce ao umbral, fica lá durante um bom tempo, ele fica lá por volta de 8 anos, né? No umbral, aproximadamente. Quando ele então consegue alçar o mundo espiritual e ele é recolhido ao nosso lar, depois de muito tempo, ele consegue, por alguns instantes, estar com a sua mãe, que estava num processo mais elevado. Ela estava já num nível evolutivo muito além do que ele estava. Então ele consegue, ele tem a permissão de encontrar com a mãe dele por alguns instantes, não é? Então depois que nós partimos, filhos, pais, amigos, no mundo espiritual nós perdemos essa hierarquia material aqui na Terra, não é? Lá no mundo espiritual, nós deixamos de ser pai, filho, esposa, marido, namorado, nós perdemos essa condição. Lá nós voltamos a ser espíritos errantes em evolução. E estaremos cada um de nós de acordo com o nosso processo evolutivo. Cada um de nós estará posicionado e encontrando outros espíritos que estejam nivelados com a nossa evolução moral e espiritual, não é? Então não significa que ao chegarmos lá nós vamos encontrar todo mundo. Talvez a gente encontre, talvez não. Talvez encontremos nós que estivermos no mesmo nível e talvez não encontramos aqueles que não estão em níveis diferentes,
do que os nossos, do que os deles, como da mesma forma nós. Talvez nós não estejamos no nível deles, então nós não vamos encontrá-los, não é? Eles vão estar bem mais avançados do que nós. Então, o que nós podemos aprender aqui com essa parte de hoje, né? As relações de além-túmulo. É sempre importante entendermos isso. Primeiro, nós fazemos parte de um grupo de espíritos. Nós estamos eternamente num processo de evolução espiritual. Nós estamos a cada momento da nossa existência experimentando condições na nossa vida, na nossa existência, para que nós possamos evoluirmos, para que nós possamos evoluir espiritualmente. Esse é o nosso grande objetivo. Evoluirmos enquanto pessoa aqui na Terra e evoluirmos enquanto espíritos no mundo espiritual. Qual é o critério dessa evolução? O critério é o desenvolvimento moral. Então nós precisamos de estar atentos ao desenvolvimento moral. Agora, precisamos também de estar atentos ao desenvolvimento intelectual. Nós precisamos de aprender o que nós precisamos de aprender a viver, intelectualmente falando e moralmente falando. Então, aqui no planeta Terra, por meio das provas e expiações, nosso grande objetivo é evoluirmos enquanto pessoas, enquanto seres humanos que somos. E temos dentro de nós, então, este espírito que é uma alma, que está em processo evolutivo. Lá no mundo espiritual, o critério também é o desenvolvimento moral. E lá então nós nos desenvolvemos espiritualmente. Nós mudamos de ordens. Espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos superiores. Aqui na Terra, nós temos então a nossa escola. Nós estamos num planeta escola. Temos as disciplinas. Nós mesmos escolhemos os gêneros das nossas provas. Nós não escolhemos os detalhes. Nós já estudamos isso aqui em questões anteriores. Não é? Nós escolhemos os gêneros das provas. E aí então, nós temos o livre-arbítrio, por meio das nossas escolhas e decisões, nós então temos os detalhes destas provas e expiações. Então nós escolhemos os gêneros das provas, mas não escolhemos as consequências. As consequências virão depois da nossa escolha. Dentro da prova, como é que eu vou fazer essa prova? Então imagina a gente na escola fazendo uma prova de uma determinada disciplina. Se eu colo na prova, eu tenho a consequência. Talvez eu vá repetir a prova, talvez eu vá repetir de ano, talvez eu não passe naquela disciplina. Se eu não estudo, se eu não me aprimoro naquela disciplina, da mesma forma que uma escola, a lição se repete até que o aluno aprenda. Aqui na Terra é do mesmo jeito. Nós passamos pelas provas até que o aluno aprenda. A lição sempre vai se repetir até que o aluno aprenda. Importante é
que nós então analisamos, fazemos os nossos processos de expiação. Então nós vamos expiar as nossas provas. Importante que a gente expie, que a gente olhe, que a gente investigue, que a gente observe as condições que nós estamos vivendo. Para que aí então eu possa passar pela prova novamente e aí então superar esta prova. Superada esta prova, esse gênero dessa prova, nós conseguimos então avançar para as próximas disciplinas. O desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento moral, o que nos traz? Qual a condição que ele nos traz? Ele nos prepara para estas provas. Então a conexão com o Evangelho, o estudo, o desenvolvimento, a prática do dia a dia, principalmente do Evangelho, o que nos traz? Nos traz uma condição de melhor preparo para então vencer as expiações e as provas. Muito bem. Evoluído além-túmulo, então depois que nós falecemos, depois que nós morremos, depois que nós falecemos, nós então desencarnamos. E então essa alma retorna para o mundo espiritual. O que ela leva daqui? Nada. Não leva títulos, não leva riqueza, não leva condição social, não leva classe social, não leva nada. Não leva roupa, não leva bens, não leva materialidade, não leva nada. O que fica aqui é esse invólucro carnal que não presta para nada. Ele deteriora, ele perde, ele é esquecido. Ele é esquecido debaixo da terra. Ele apodrece, ele acaba, não é? Vira pó. E a alma que se eleva então ao mundo espiritual novamente? Ao chegar no mundo espiritual, o que vai acontecer conosco? Vai acontecer conosco dependendo das minhas condições morais. O que vai acontecer comigo lá no mundo espiritual vai depender das minhas atitudes mentais, vai depender das minhas atitudes morais, vai depender do meu desenvolvimento moral. É isso que vai definir o que vai acontecer comigo no mundo espiritual. Se eu não tiver evoluído moralmente, se eu tiver ainda agarrado na materialidade, se eu tiver ainda com orgulho, com ego, com vaidade, com soberba, com intemperança, com não aceitação, com não concordar, com sofrimento, quando eu passar para o mundo espiritual, eu vou me conectar a ambientes que estejam sintonizados com isso. Provavelmente umbral. E ainda lá no umbral, ainda nós temos os níveis umbralínicos, né? São aproximadamente 5, 6, 7 níveis. Então vai depender disso, né? Agora, e se eu tiver desenvolvido moralmente? E se eu tiver conseguido vencer as minhas provas? Vencer o meu orgulho? Principalmente o orgulho humano. Esse que não deixa a gente avançar, que não deixa a gente equilibrar os nossos sofrimentos. Principalmente o orgulho que nos mata por dentro. Que nos corrói por dentro. Se a gente não tiver conseguido vencer, do outro lado nós vamos sintonizar com isso. Se nós conseguirmos vencer, conseguirmos desenvolvermos moralmente, nós vamos chegar lá do outro lado e vamos, da mesma forma, sintonizarmos com aquelas situações, com aqueles lugares que também estiverem prontos para nos acolhermos.
Nós vamos estar fazendo parte de grupos de espíritos que também estejam nessa condição. E aí vamos dar continuidade a esse processo evolutivo. Não significa que acaba, né? Nós damos continuidade lá. Ao passarmos para o mundo espiritual, nós damos continuidade lá. Não é? Então, importante isso, né? Importante entendermos esses movimentos na nossa vida, entendermos a necessidade de nós nos curarmos, a necessidade de nós praticarmos em nossa vida a verdadeira expressão do amor, como o nosso Pai Maior, como o nosso Mestre Jesus nos pede sempre. Que a gente possa evoluir nestas condições, que nós possamos evoluir nessa visão espiritual do próximo, entendendo que o nosso próximo é o nosso irmão, que o nosso próximo também tem as mesmas dificuldades que eu tenho, e aí nós precisamos então de nos ajudarmos. Nós precisamos de então estarmos próximos uns dos outros para que nós possamos nos ajudar. Afinal de contas, viemos juntos para que nós possamos nos ajudar. Precisamos então estar prontos, dispostos a compartilhar estas ajudas, não é? E assim a gente poder crescer juntos. Não é isso? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, mais um programa, o Homem Espírita. Conseguimos vencer mais um programa, graças a Deus, graças a Deus. Gratidão, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos bons espíritos, coordenadores desse programa, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão ao nosso anjo guardião, gratidão a todos os irmãos que foram encaminhados aqui para esse momento de trabalho, de evangelização. Gratidão por você que nos acompanha aí presencialmente, através da Associação Espírita Cáritas de Passos. Gratidão por estarem conosco sempre. Que possamos agora, nesse momento, a gente pedir ao nosso Pai Maior, em nome de Jesus, pedir a nossa bênção, que todos possam sentir agora em seus corações que o nosso Pai Maior, principalmente o nosso Mestre Jesus, possa colocar a sua mão em todos os corações neste momento. Todos os corações que estejam nos acompanhando nesse momento, sejam acolhidos, sejam acariciados pela mão do nosso Mestre Jesus, sentindo a luz, a bênção, a fortaleza, a energia de paz e luz, e que o nosso final de segunda-feira e a nossa semana seja repleta de luz e bênçãos em nossos lares, nossas famílias, nossos amigos, nossas companhias, nossas relações humanas, no trabalho, na estrada, nas ruas, nas casas, os nossos governantes, aqueles hospitalizados, os marginalizados, aqueles menos favorecidos que estão aí pelas ruas, todos possam sentir nesse instante o coração acariciado pelas mãos e pela energia do nosso Pai Maior e do nosso Mestre Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tchau!